Muito bem, meus amados irmãos, dou graças ao nosso Deus por esse momento, precioso da gente estar aqui novamente. A semana passa tão rápido, irmãos? Puxa vida, como as coisas vão voando, viu? As coisas acontecem brevemente. Nós estamos no meio de fevereiro já e realmente as coisas andam, Convido-vos à primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, nós vamos terminar esse capítulo hoje. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4. Irmãos, nós vamos do verso 14, que nós terminamos no verso 13, Nós vamos do 14 ao 21 nesta noite, se Deus assim nos permitir. E para esta mensagem eu dei o título: A admoestação deve provocar arrependimentos. Interessante. E eu gostei muito deste título. Ou seja, um conselho que se dá, ele deve provocar no crente sempre arrependimento e não ira. E é disto que o apóstolo Paulo vai assim convidar estes irmãos em Corinto para tal. Se a gente parar para olhar o capítulo 4, nós vamos ver que o assunto dele é soberba. Se a gente olhar versículo 6, dizendo: E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Isso é soberba. E ele diz: não vos ensoberbecendo. Não ir além do que está escrito é não passar na frente das Escrituras. Daquilo que Deus pede para nós, a gente não deve ultrapassar isto. Isso muitas vezes é soberba, que é orgulho. Soberba é orgulho, excessivo orgulho, de achar que pode, que achar que sabe, achar que Deus não tem tanta certeza assim, sabe? Mais ou menos assim, irmãos. A soberba é de se elevar acima dos outros, achar que são melhores do que os outros. Na primeira parte deste capítulo 4, nós vimos que Paulo agiu com mais severidade. Se você olhar o versículo 8, olha: já estáis fartos, já estáis ricos, sem nós reinais, e quisera reinasseis para que também nós viéssemos a reinar convosco. Eles estão imaginando que estão acima de todos, e o apóstolo Paulo então faz essa reverência. No verso 10 também: nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis. Quer dizer, vocês estão vivendo uma situação que, na verdade, não é assim que o povo de Deus está vivendo. Lembra que nós falamos disso na última oportunidade que nós estudamos esta carta? Irmãos, cada vez mais eu vejo essa igreja parecido com a gente. Todos os assuntos que se tratam, que o apóstolo Paulo vai tratar aqui, estamos vendo um por um, nós enxergamos que cabe para a gente, para a nossa vida. Então, na primeira parte, o apóstolo Paulo: parabéns, vocês já estão quase que no céu, pelo que eu estou vendo, e nós aqui estamos padecendo demais. Só que agora, no versículo 14, nós vamos ver que o apóstolo Paulo muda o tom, aquele tom áspero, e ele vai falar com ternura com aqueles irmãos. Ora, irmãos, isso dá o entendimento de um pai. Você já parou para pensar? É assim que um pai age, não é?
Às vezes ele é necessário bater, hoje nem bate mais, eu acho que os pais nem batem mais, eu espero que aqui a gente ainda continue fazendo alguma coisa parecida com isso. Porque às vezes o ensino, só conversa não basta, né? A admoestação deve, não é assim que é o título? A admoestação deve provocar arrependimento, mas às vezes é preciso um pouquinho mais firme. Mas o pai, ele nunca abandona, ele dá um chicote nas costas e abraça. Então nós conseguimos ver isto aqui neste capítulo, o único capítulo que nós estamos estudando. Primeiro ele dá o chicotado e agora ele vem falando como pai. Apesar então da inconstância desses irmãos em Corinto, nós entendemos que o apóstolo Paulo amava aqueles irmãos. Sabe que às vezes a gente pensa assim, não, as pessoas não me amam, os irmãos não me amam. Não, nós amamos. Nós amamos. Nós ficamos tristes quando alguém está doente, quando alguém está fraco na fé, nós, sabe? O apóstolo Paulo fala muito bonito isso, né? O cuidado com todas as igrejas que ele tinha, porque ele amava aquelas igrejas. Então, é isso que nós estamos vendo nessa transição do capítulo. Primeiro o chicote, e agora ele vem como um pai. O que ele deseja, o que o apóstolo Paulo desejava daqueles irmãos, é que eles mudassem os caminhos errados que eles estavam seguindo e voltassem para segui-lo. Então, irmãos, quando eu digo que a admoestação deve provocar arrependimento, era isso que o apóstolo Paulo esperava daqueles irmãos, nesse assunto que ele está tratando. Verso 14: não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Olha só, primeiro, não é a intenção dele envergonhar. Às vezes o filho fica com raiva do pai, porque o pai às vezes chama atenção na frente de outras pessoas, puxa a orelha, né? No meu tempo era pior do que agora, né? O pai não pensava muita coisa, não, vou deixar para corrigir ele em casa. Não era não, né? Então, por conta disso, às vezes os filhos ficam chateados com os pais. Tinha um monte de gente presente e o pai lá me deu uma lá que, entendeu? Só para a gente entender como que era a situação aqui, irmãos. E o que nós estamos vendo é isso. Não era a intenção do apóstolo Paulo de envergonhá-los, irmãos, mas o que ele esperava, e é o que Deus espera da gente, é que naquilo que a gente é admoestado, a gente cause um arrependimento no nosso coração. Às vezes a gente fica bronqueado, porque às vezes as pessoas chamam a atenção da gente de uma maneira mais áspera, e a gente às vezes não gosta, mas a gente entende depois, para causar o arrependimento. Então, imagina-se que quando eles leram essa parte da carta, eles ficaram muito chateados, e tomara que tenham ficado, para arrependimento das suas vidas, né? Paulo aqui expôs a sua arrogância. Eles foram arrogantes por imaginar que já estavam acima. Paulo, é o capítulo 4, quando ele diz, vocês estão ricos, vocês estão parecendo que já estão no reino de Deus, vivendo o reino de Deus, a vida está difícil, irmãos. Mais ou menos assim que ele escreveu na carta, né? Às vezes Deus dá uma boa vida para a gente e a gente imagina que já é tudo. Não, nós continuamos sendo perseguidos pelo mundo, pelo inimigo, precisando dar um bom testemunho. Nós continuamos. Paulo queria dizer isso para eles. Não é assim ainda não. E era contrário, né, o que eles estavam pensando, contrário ao apostolado. Se você lembra da história, nós encontramos aqui no verso 13, 9 primeiro, só para a gente, para ver que é deles que ele está falando. Olha, porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feito espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. 13, somos blasfemados e rogamos, até o presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Então o que eles estavam vivendo é o contrário do que os apóstolos estavam vivendo.
E tenho plena certeza de que o ensino que Paulo trouxe para eles, quando esteve pregando entre eles, falou de Cristo. Um Cristo que veio na forma que Isaías escreveu, simples, não é? Todo aquele texto de Isaías 53, e que Cristo foi, dentre todas as coisas, até chegar na cruz. Então nem o próprio Cristo de Deus teve essa exaltação que eles estavam tendo lá em Corinto, sabe? É isso que é importante a gente ver. O interesse do apóstolo Paulo era de admoestá-los, mas tem uma coisa, isso é importante a gente guardar: pessoas orgulhosas, pessoas insoberbas, é difícil de aceitar o conselho, irmãos. Tomara que tenha caído no coração deles como uma pedra mesmo. Mas pessoas assim não aceitam conselho. Às vezes você vai aconselhar, não aceito, não está ruim, não está ruim, não está pior, não estou pior do que os outros. E assim, tomara que tenha causado realmente efeito. A admoestação deve provocar isso. Então aqui nós percebemos que o apóstolo Paulo amava esses irmãos. E se ele está agindo com severidade aqui, não era por falta de amor. E eu fico pensando realmente como um pai. Como um pai, nós somos pais e nós sabemos como que é. Às vezes a gente perde a estribeira. Ainda na minha época, com os meus filhos, às vezes a gente tinha que tomar uma mais drástica. Hoje não vejo mais. Eu acho que ainda tem gente que ainda sapeca, né, as crianças por aí. Pode nem falar alto. Alguém não pode, eu faço, e já virou um crime. Não pode. Mas o que nós estamos enxergando aqui é isso, que nesta severidade havia afeição da parte do apóstolo. Ele precisava fazer isso com aqueles irmãos, e às vezes é isso que precisa fazer na igreja. Mas isso não é falta de amor, nunca foi, não deve ser. Deus é nosso testemunho das nossas decisões. A advertência era sincera e vinha do seu amor por eles. Verso 15 diz: porque ainda que vocês tivessem, porque ainda que tivesseis 10.000 tutores em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, porque eu pelo Evangelho vos gerei em Jesus Cristo. Paulo aqui está enfatizando a sua particularidade com esses irmãos, né? A gente pode enxergar isso daqui. E ele diz: olha, vocês podem ter muitos tutores. Tutores, irmãos, são aqueles que cuidam. Um tutor é esse, por exemplo, um professor, por exemplo, até da escola pública, é um tutor. Ele está ali para ensinar o jovem, mas antigamente era diferente. Você tinha uma pessoa de confiança e deixava a criança, inclusive reis eram deixados nas mãos dessas pessoas, para que eles ensinassem essas crianças, sabe? E o apóstolo fala disso: vocês podem ter tido muitos tutores, ou seja, muitos ensinadores, muitos professores, mas é bonito quando ele diz isso daqui, ó: porém apenas um pai. Porém apenas um pai. Olha aqui, irmãos, porque ainda que tivesseis 10.000 tutores em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, porque eu pelo Evangelho vos gerei em Jesus Cristo. Então, se um dia aqueles irmãos creram em Cristo, foi porque Deus teve misericórdia deles e enviou o servo, o apóstolo Paulo, para pregar o Evangelho para eles. Era isso que ele queria lembrar. Ele não queria que fosse ele colocado num pedestal. A questão aqui não é essa. Ele não estava com inveja dos tutores que estavam ensinando ele lá. Não era isso não. É só o reconhecimento básico das pessoas que trabalham pelo Evangelho. E que trabalhou arduamente. Ele disse no começo da carta, eu imagino que todos nós lembramos: eu estive em temor diante de vocês, para pregar o Evangelho, com medo da situação. Era um povo incrédulo, descrente. E quando vieram para a igreja, parece que agora mudou. Não mudou.
estavam ainda cheios chamou eles de carnais, numa mensagem atrás aqui, né? Ele apresenta duas qualificações aqui, você percebeu? Ele diz: pelo Evangelho vocês foram gerados em Jesus Cristo. Entre outras palavras, o apóstolo Paulo estava dizendo para eles: olha, um dia Cristo teve misericórdia de vocês e mandou a sua palavra para vocês, e quem trouxe esta palavra fui eu. E agora há esse desprezo, e agora há essa soberba, nós não precisamos dele, nós nem acreditamos que ele seja apóstolo. O assunto aqui era isto. Capítulo 3 eles têm: eu prefiro Apolo, eu prefiro Pedro, eu prefiro Paulo, alguns, né, que reconheciam o trabalho que ele fez. Então essa era a questão aqui, irmãos. Agora, o que nós estamos vendo é o pouco caso que eles estavam dando a este homem que, dirigido por Cristo, usando a palavra de Cristo, um dia foi lá e pregou o Evangelho para que eles crescem. Nós estamos falando de um contraste daquilo que deve ser a obra de Deus. Nós devemos olhar para aqueles que pregaram o Evangelho para a gente com entusiasmo, com alegria. Pessoas que às vezes já foram embora, talvez não voltam mais, como alguns deles nós temos no nosso coração apenas, porque não voltam mais. Precisamos ter, não é passar adoração na frente de homens, é reconhecimento daquilo que Deus, foi o que Ele pregou pelo Evangelho em Jesus Cristo. Então a gente tem um saudosismo, sim, daqueles que pregaram o Evangelho para a gente. Verso 16: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Irmãos, o fato é que novos convertidos têm pouco conhecimento da verdade de Deus, não é assim? É assim. Os novos convertidos, eles às vezes querem, ultrapassam, porque não sabem ainda tudo, tá? Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo para eles é que a minha vida foi um exemplo para vocês. É isso que ele está dizendo. Admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Quer dizer, o que eu fiz aí, que vocês façam isto. E quando a gente adianta um pouquinho para capítulo 11, aqui da primeira carta, versículo 1 diz assim: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Quer dizer, ele não estava requerendo que aqueles irmãos tomassem os princípios da vida daquele homem, os princípios que ele teve na sua criação e que ele usou na sua vida. Não, ele está falando: admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores, quer dizer, da vida que eu demonstrei para vocês aí. Eu fiquei imaginando como isso precisa ser cuidado nas nossas vidas. Às vezes a gente não tem uma vida para dizer isso para uma pessoa, né? Olha o peso, irmãos, que tem na mão de uma pessoa que prega o Evangelho. Olha o peso que está nas mãos. Sede meu imitador, como eu sou de Cristo. Quem poderia ousar falar isto? São estas palavras que a gente vê aqui. Mas uma coisa eu sei, irmãos: os nossos desvarios, as nossas fraquezas, os nossos pecados que nós cometemos, eu tenho plena certeza que eles não foram tirados dos nossos mestres que nós tivemos. Não, os nossos pecados, as nossas fraquezas, os nossos desvarios, eles vêm do nosso próprio coração. Não é dos homens que pregaram o Evangelho para a gente, ainda que eles também são fracos. Paulo era fraco, Paulo vivia em fraqueza, mas o que nós vemos que tudo isso que gerou no coração dos irmãos em Corinto não veio de Paulo,
mas dos seus próprios corações. Então, novos convertidos, embora podendo aprender com suas Bíblias, podendo aprender com os tutores, isso nós estamos falando de pais, viu, pais? Precisam ensinar os filhos. Precisam ensinar os filhos. São tutores. Deus deu eles para que vocês cuidassem. Então eles podem ter muitos tutores, mas eles devem ser sempre incentivados a seguir os seus mestres, que foram seguidores de Cristo. É fácil da gente entender, né? Não estou pedindo para deixar Cristo e seguir o homem, não é nada disso. É só para a gente pensar assim, tá bom? No verso 17, irmãos, continua dizendo, então ele admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores, por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Bom, a questão lá estava clara, né? Dá para entender que eles não aceitavam o apóstolo, e como se trata de uma carta, essa carta vai chegar lá, e o apóstolo Paulo não vem junto, ainda não está vindo junto. Não é? Eu não posso contar tudo de novo, mais ou menos assim. Eu não vou poder contar tudo de novo para vocês, o que eu contei no início. Mas eu estou mandando Timóteo para isso. Timóteo aqui, irmãos, é mais ou menos assim. Paulo está dizendo para aqueles irmãos, olha, pelo que eu estou vendo, vocês se esqueceram da maneira que eu agi aí. Então, Timóteo seria importante nesta ida a Corinto. Sua presença entre aqueles irmãos ia lembrá-los a maneira de viver de Paulo, a maneira que ele se portava, os seus caminhos em Cristo, e não somente ali, ele não ia somente recordar, mas vocês lembram que o apóstolo Paulo, quando esteve aqui, falou isso? Não, ele alonga as coisas para dizer assim, irmãos, finalzinho aqui, 17, por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, não somente aí, como por toda parte ensino em cada igreja. Quer dizer, esta é a minha vida. Timóteo vai aí para falar sobre isso para vocês. E o apóstolo Paulo chama este envio de sincero. Talvez o melhor que eu tenho aqui, eu estou mandando para vocês. Este jovem é um fiel. Olha as palavras que ele usa: fiel no Senhor, meu amado, meu filho amado e fiel no Senhor. Fiel no Senhor. Não é um homem justo por esse mundo apenas. Ele é fiel no Senhor. Este homem vai contar para vocês como é a minha vida, a maneira que eu trato. Eu não sei qual era a implicância desses homens, desses irmãos, com o apóstolo. Não sei o que é, simplesmente não o consideravam como apóstolo. Não sei se porque ele não estava no meio dos 12. Simplesmente, talvez excesso de zelo, talvez, não sei. Porque um dos requisitos para ser apóstolo é esse, né? De ter andado com Cristo, de ter sido ensinado por Cristo, e logo Paulo não era. Foi, conforme as Escrituras, ele foi ensinado por Cristo, mas não era daquele grupo. Talvez, não sei se era isto, simplesmente eles não aceitavam ele como apóstolo. E este jovem não iria enganá-los, porque ele estava indo no Senhor para falar deste homem, para mostrar
o desejo daquele homem para que eles pudessem se arrepender. Então, as admoestações que essa carta vai levando junto com Timóteo, a carta vai indo junto, era para causar nestes irmãos um arrependimento no coração deles. Verso 18 e 19, irmãos. Mas alguns, ele está falando destes irmãos em Corinto, mas alguns daí andam ensoberbecidos, como se eu não houvesse de ir ter convosco, mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecerei não as palavras dos que andam ensoberbecidos, mas o poder. Antes disso, convido-vos à segunda carta de Coríntios, capítulo 10, irmãos, para a gente entender melhor aqui o que está acontecendo aqui. Veja o que ele escreveu na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 10 também. Porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. Interessante a gente ligar esta parte aqui com estes dois versículos aqui. Alguns que andam ensoberbecidos, como se eu não houvesse de um dia voltar aí. Tá? Irmãos, aqui indica que parece que tinha alguns lá em Corinto, eu imagino que era isso realmente que estava acontecendo, que achavam a carta de Paulo, os conselhos de Paulo, graves, fortes e duros. Inclusive é isso que nós estamos vendo aqui, primeira carta aqui. Paulo não tinha dó não de escrever, e o que dá a entender é isto, que eles consideravam, sabe quando você recebe um recado áspero, mas a pessoa não tem coragem de falar na tua cara? Alguns estavam imaginando isso, mas a sua pessoa, a sua presença fraca, desprezível, capítulo 10, verso 10 da segunda carta. Percebeu o detalhe aqui? Irmãos, alguém dizendo, porque as suas cartas, dizem eles, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. Falando dele, alguns consideravam desta maneira o apóstolo Paulo. Ele fala de longe, ele fala, mas não faz. Ele manda recado, mas ele não vem pessoalmente, mais ou menos assim, sabe? Então, eu só quero mostrar isso porque era um desprezo que eles tinham por ele, pela autoridade dele. Por isso as palavras que ele diz lá, nós chegamos a ser lixo desse mundo, porque não sou reconhecido nem por aqueles que eu preguei o evangelho em temor e tremor, em medo, insistência. Essas cartas aos irmãos em Corinto é muito bonita, irmãos. A segunda carta, quando ele vai terminando a segunda carta, não tem como não arrancar o choro de alguém que é fiel, sabe? Em outras palavras, ele diz, vocês me amam cada vez menos, mas cada vez eu amo vocês mais. É mais ou menos assim, só para a gente entender. Então ele está revoltado por conta disto. Eles acreditavam que o apóstolo Paulo não ia lá novamente. E por esse motivo eles ficaram ousados, não é? Nos seus pensamentos, na sua soberba, ousados, nas suas afirmações. E nisto eles se enganavam, porque o versículo aqui diz, o versículo 19 diz, mas em breve irei ter convosco.
Quer dizer, Paulo não estava correndo daquela situação. A admoestação deve provocar arrependimento. É assim que nós vamos terminar. Irmãos, Paulo usa uma questão aqui, você percebeu? Que isso é importante a gente pensar. Toda batalha que nós vamos, nós precisamos pensar nela. Porque assim, às vezes você tem uma questão para você resolver na sua vida, e você já calça a botina e já vai já. Porque isso não pode ficar para amanhã. Eu já vi muitos da gente fazer isso. Muitos de nós fazemos isso. Às vezes com razão, você tem razão, eu preciso ir lá agora. Mas você percebeu o que ele diz no 19? Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. Isso é fundamental, irmãos, na vida de um crente. Quem dera se as nossas atitudes, se as nossas decisões fossem tomadas sempre assim, quando o Senhor quer. Nós erraríamos menos, nós não faríamos tanta besteira, e etc, etc, etc. Então, se o Senhor quiser, quer dizer, o movimento do apóstolo Paulo era controlado pelo Senhor. Somente isto. Então, mas só o Senhor poderia livrar ele de ir lá, porque ele já tinha decidido isso. Ele quer estar lá. É maravilhoso deixar as nossas vidas nas mãos do Senhor. Para tantas coisas que nós temos, irmãos, para tantas questões dessa vida que nós temos, nós precisamos deixar nas mãos do Senhor. Questões, inquietações que nós temos, nós precisamos deixar nas mãos do Senhor. Nenhuma loucura da nossa parte resolve nada. Este conselho ele é importante para as nossas vidas. Então, nós chegamos até aqui, sem dúvida essas pessoas diziam, Timóteo veio no lugar dele, ele não tem coragem, ele é fraco, desprezível. Eu imagino que é assim que eles receberam a carta. Imaginou Timóteo chegando com essa carta? Olha, aqui está aqui a carta, irmãos. E quando chegou nessa parte aqui, então aqui o apóstolo Paulo vem, viu? Só que eu só vim, sabe, encaminhar vocês, admoestar vocês, porque uma admoestação no Senhor deve causar um arrependimento, deve provocar arrependimento. E eu estou aqui para isso. Alguém talvez tenha pensado isto. Ele não vem, ele não é corajoso, ele é fraco. É o que nós vimos lá na segunda carta na segunda carta que nós lemos, irmãos. Mas o apóstolo Paulo fala: mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecerei. Não as palavras, viu? Porque palavra, quem grita mais é que tem a preferência, não é assim? Não as palavras dos que andam ensoberbecidos, mas o poder deles. É isso que eu quero ver quando eu chegar lá. Interessante como que é isso, irmãos. Às vezes com palavra você ganha a guerra. Tá? Eu já vi isso daí. Briga de rua. Hoje a gente nem vê mais isso. Mas a pessoa chama, todo mundo, rapaz, o cara é brabo, hein? Não, vamos deixar para lá, tal. Olha o trocadilho que ele faz. A palavra não funciona. Eu quero ver o poder destas pessoas, a maneira como que eles estão agindo. E nós vamos confrontar isso diante das Escrituras. Sabe, irmãos, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Não palavras, mas o poder. Ele está falando de argumentos, onde a palavra de Deus apoia o que estão falando. Provas consistentes da palavra de Deus, que faz parte daquilo que eles pensavam. Verso 20.
Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Em pessoas convertidas, o que deve sobrar é o poder. Convencer não funciona. Palavras sim, mas palavras que embasam o que a palavra de Deus diz. Argumentos sim, mas argumentos que provam o que a palavra diz. O reino de Deus, como ele está dizendo aqui, se refere à realidade, à fidelidade espiritual de cada um de nós, de cada um daqueles irmãos. É isso que nós vamos confrontar quando eu for. Reino de Deus é onde o poder de Deus é demonstrado na vida do seu povo, por vidas transformadas, por obediência, por ser justo diante dessa sociedade injusta que nós temos, por insistir em ser justo, ainda que restam apenas poucos de nós, sendo justo, querendo justiça nesse mundo. Evidências de obediência, é isto que é o reino de Deus, é nisto que consiste o reino de Deus. Obediência à palavra, estar submisso à palavra, estar debaixo da vontade de Deus, isto é o reino de Deus. Então não em palavras, mas em evidências. Por isso a admoestação precisa provocar arrependimento, para que a gente volte a fazer aquilo que é do agrado de Deus. Verso 21, ele vai terminando esta parte. Que quereis? É uma pergunta que ele faz. O que é que vocês querem, meus irmãos? É apenas a carta que está chegando, viu, irmãos? Mas na carta ele pergunta: que quereis? Eu irei ter convosco com vara, ou com amor e espírito de mansidão? Paulo deixa a responsabilidade na mão daqueles irmãos. Eles têm um tempo para pensar. Lembra? A admoestação deve provocar arrependimento. A carta está indo na frente, chegou na frente deles. A questão aqui, meus irmãos, não é se Paulo iria. Se Deus quiser, e olha, talvez eu vá. Não. A questão não é se ele iria, é como é que ele iria. Esta é a indagação que ele faz aqui. As alternativas que nós vemos aqui colocadas diante destes irmãos são vara ou amor e espírito de mansidão. Vamos lembrar de novo, a admoestação deve provocar arrependimento. Quando ele fala de vara, ele fala de repreensão dura. Quando ele fala de vara, ele fala de disciplina. Luizinho, você já apanhou de vara? Amém. Dói. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Como que é? Que quereis, irmãos? Eu devo ir com a vara de marmelo, né? Esses dias, acho que foi a irmã Dilza que falou, não sei. Nós conhecemos vara de amora, mas a de marmelo também é braba, viu? Ela não dilui igual as outras. Sabe, aquelas varas, antigamente, tomava uma pancada no lombo, aquilo já espedaçava tudo, acabou a surra. Mas a vara de marmelo e a vara de amora é dura, hein, Luizinho? Vara é disciplina. Mas você percebeu, irmão, somente a continuação do espírito desses irmãos de rebeldia é que ia justificar esta ação.
Vamos lembrar, a carta chegou na frente. Tem uma repreensão para ele sobre o assunto. Se a demonstração deve provocar arrependimento, e provocasse, não teria necessidade da vara. Vou perguntar de novo para o Luizinho. Você não vai ficar com vergonha não, né? Quando apanhou de vara, você merecia ou não? Papai foi injusto. E não ouso falar o contrário, hein? Se não, chega em casa e toma outro couro. Agora não, já virou moço, né? Mas é isso que está acontecendo, irmãos. Que quereis? O apóstolo Paulo, como pai, lembra do pai? O pai não tem prazer em bater. Irmão, agora é você que eu vou perguntar. Foi você que bateu ou foi a irmã Jaqueline? Ah, eu sabia disso. Irmã, quando você bateu, você riu que não deu mais, não é mesmo? Riu de você, filho. Contou para os vizinhos tudo, mas bati no Luiz. Foi assim, irmã? Não. Não foi. Apóstolo Paulo também não tinha esse interesse, irmãos. A demonstração deve provocar arrependimento para que não precise da vara. Ele prefere ir em amor e exercer o afeto paternal que ele acabou de dizer, eu sou um pai. Diante do arrependimento de vocês, eu quero ir abraçá-los e dizer, o pecado jaz em nós mesmos. Nós vivemos em pecado. Mas é tão precioso quando alguém descobre que está em pecado. E nós temos vontade de abraçar e de chorar juntos. Porque é a nossa fraqueza, nós vamos viver assim até o dia que Deus nos levar. O pecado incomoda a gente. Nos entristece, entristece a Deus, entristece os nossos familiares, entristece a igreja. Então o apóstolo Paulo queria ir lá para abraçá-los. Não queria usar o espírito... com amor e espírito de mansidão, é isso que ele queria. Mas a escolha estava nas mãos desses irmãos. A escolha estava nas suas mãos. E é assim em nossas vidas também, meus irmãos e irmãos. Aquilo que nos afligem e que Deus dá o conselho, nós precisamos escutar. A demonstração deve provocar em nós arrependimento urgente, para que a vara não desça sobre nós. É prático para a nossa vida. Esta carta aos Coríntios, ela é prática para as igrejas. Acontece com a gente, é assim em nossas vidas. Que quereis? É a pergunta do apóstolo. Espírito de mansidão significa que por causa da mudança desses irmãos de atitude e se colocarem submissos à vontade de Deus, não haveria necessidade de usar a vara, por isso um espírito de mansidão. Não vou querer ir lá para fazer a arruaça se não precisa, causar tristeza se não precisa, pegar a vara e bater se não precisa. Não vou, não quero. E como é bom quando isso acontece, quando você admoesta e as pessoas escutam e mudam, como é maravilhoso. Resolveu o problema. Porque a demonstração deve provocar arrependimento na gente. Meus amados, para a gente partir para o final, nós precisamos saber: servir a Deus não consiste apenas em estar neste lugar que nós estamos.
Servir a Deus não é simplesmente vir para o culto e sentar em silêncio como nós estamos aqui. Não, não é só isso. Mas antes, servir a Deus diz respeito a vidas que manifestam a ação do Espírito de Deus em nossas vidas. Onde Deus opera, isso é servir a Deus. Há uma união do homem com Deus. Isso é servir a Deus. Em temor, em tremor, em obediência, em ser zeloso. Servir a Deus não é em palavras. Não é dizer eu sirvo a Deus, por exemplo. Não, não é em palavras. Não é em estar aqui, é em ser daqui. Em pertencer a este lugar. É ter prazer, é desejar ficar aqui, viver aqui, aprender aqui, se fortalecer aqui, se alegrar, se chorar aqui. Ou seja, juntos. E este, meus amados, é o ensino que fica para as nossas vidas nessa noite. A admoestação deve sempre provocar arrependimento. Que o Senhor nos dê um espírito de mansidão e de submissão para nós. Em nome de Jesus. Amém.